alunos, bom dia, queridos professores. É uma satisfação enorme estar com vocês. Nosso bom dia aí para a turma de Ilha Grande, para a turma de Landry Salles, bom dia para a turma de Floresta do Piauí. Bom dia quem está acompanhando pelo YouTube também, para todos vocês. Pessoal, nós vamos avançando agora no nosso conteúdo e hoje nós vamos estar conversando sobre planejamento estratégico. Mais precisamente, olha aí o nosso roteiro da aula. Vendo o planejamento estratégico, nós vamos ver em duas etapas, tá? Primeiro, nós vamos falar das características, definições de objetivo. Depois, nós vamos entrar na parte de análise das condições ambientais também, tá? E nosso objetivo aí é ilustrar como as empresas definem seus objetivos. Nós vamos conceituar planejamento estratégico, vamos explicar as análises ambientais e análises organizacionais, mostrar como as empresas formulam suas estratégias, ilustrar os desdobramentos do plano estratégico em plano tático e operacional. Identificar os públicos de interesse, ou seja, os stakeholders e os shareholders. E vamos ver aí um pouco de prática, teoria e tudo mais, tá? Então, estão preparados? Então, vamos ver primeiro a abrangência do planejamento, tá? Para que a gente possa compreender depois e detalhar um pouco mais. Olha só, quando nós falamos de abrangência, nós estamos colocando que o planejamento estratégico ele ocorre em 3 níveis dentro das organizações. Ele acontece dentro do nível institucional, que se estabelece as estratégias no planejamento. É um planejamento mais sintético e genérico, tem uma extensão de longo prazo e a amplitude aqui é macro-orientado, aborda a empresa como uma totalidade. Já o planejamento no nível intermediário ou tático, ele é menos genérico e mais detalhado. Veja só, não é totalmente detalhado, mas é um pouco mais detalhado do que o planejamento estratégico. Ele tem como extensão e temporal um médio prazo e aborda cada unidade da empresa, ou seja, o conjunto de recursos separadamente. Aí nós vamos ver a parte de o financeiro, é a produção, é as vendas, o marketing e tudo mais. Já no nível operacional, que nós chamamos de planejamento operacional, ele já é como característica bem detalhado e analítico, e a extensão temporal é o curto prazo e é micro-orientado ou aborda cada tarefa ou operação de forma isolada. E aí, assim, aqui é como se fosse assim, dentro da área de finanças. É o planejamento do fluxo de caixa, é o planejamento de contas a pagar, de contas a receber. É bem detalhado mesmo, né? Também, colocando para vocês aí na elaboração do planejamento, nós temos aí os níveis, né? Os 3 níveis para a gente. O estratégico, o operacional, o funcional ou tático. Dentro do planejamento estratégico, ele envolve, né? Ele é mais amplo e envolve toda a organização. Ele é mais como um sistema único e aberto, como suas principais características, nós temos aqui, que é um planejamento para longo prazo, ou seja, aqui a visão é mais de 2, 3, 4, 5 anos ou até mais, envolve a empresa como uma totalidade e é definido pela cúpula da organização, que é quem tem o contato mais externo e é voltado para a eficácia da organização. Quando nós falamos que é voltado para a eficácia da organização, nós estamos falando em realizar e concluir o objetivo global da organização, tá? Já o planejamento tático, elaborado em cada nível, em cada departamento dentro da organização, é o nível intermediário, e que cada unidade da organização estabelece seu plano, embora esses planos sejam individualizados por áreas ou por departamento, eles têm que estar sintonizado com o todo e integrado num todo.
As projeções são de médio prazo, em regra, em geral, aí 12 meses, né? Ou seja, um exercício fiscal. Envolve cada departamento ou unidade da organização e é bem mais específico. Então, é o planejamento financeiro, é o planejamento de marketing, é o planejamento de produção, né? E esse é definido no nível intermediário da organização, ou seja, nas gerências, e é focado numa integração e coordenação das atividades dentro da organização. Já o planejamento operacional, ele está focado nas tarefas ou nas atividades, e suas principais características são uma projeção para curto prazo. Né? Aqui, pessoal, nós estamos falando em planejamento o quê? De rotina diária, semanal ou mensal. Envolve cada tarefa ou atividade isoladamente. Então, aqui mesmo, é bem detalhado mesmo. Tá? É o como fazer mesmo. Tá? E ele está aqui voltado para a eficiência. Veja que quando nós falamos do estratégico, nós estamos falando em eficácia. E já no operacional, nós estamos falando de eficiência. Tá? E é aqui que busca-se fazer bem feito e corretamente, sempre da primeira vez para alcançar o nível de qualidade mais avançado. Assim que nós vimos essa ideia de ter a abrangência do planejamento, nós podemos entrar agora no planejamento estratégico. Né? Então, vamos detalhar essa parte do planejamento estratégico, porque quando nós falamos em planejamento estratégico, nós estamos falando de sair de uma situação atual para alcançar uma situação desejada, mas muitas das vezes esse planejamento não ocorre da forma exata, ou seja, planejamos nossas atividades para alcançar um objetivo, né? Mas ocorre que nem sempre as coisas acontecem do mesmo jeito, e aí é preciso fazer ajuste para alcançar o caminho desejado. Tá? Essa é a ideia de planejamento estratégico. Aqui ocorre essa circunstância, pessoal, porque quando nós falamos de planejamento estratégico, há muita incerteza. Né? Então, o grau de incerteza e risco aqui, às vezes, requer que façamos uns ajustes para alcançar o nosso objetivo específico. Né? Então, vamos analisar com mais detalhe a questão do planejamento estratégico. E assim nós podemos dizer que, quando falamos em planejamento estratégico, nós estamos pensando no futuro e assim fazemos um planejamento mais de longo prazo, estabelecendo as nossas estratégias para alcançar esse objetivo. E assim, no nível operacional, institucional, nós vamos estar vendo que a organização relaciona-se com o mercado, é a fase da organização que relaciona mais diretamente com o mercado. Tá? E aqui, nós vamos ver que, ao elaborar o planejamento estratégico, há uma incerteza, um grau de incerteza bastante elevado, e aqui temos elementos que não são controláveis ou imprevisíveis para o gestor. Embora a gente possa trabalhar muito com a possibilidade de fazer algumas previsões, mas aqui o grau de incerteza é altamente elevado porque são situações que nós não temos controle direto. Ao estabelecer o planejamento estratégico, nós vamos estar buscando, rastreando as ameaças ambientais e buscando também quais são as oportunidades que estão disponíveis no mercado para que a organização possa desenvolver suas estratégias para enfrentar as situações mutáveis do ambiente. Então, o ambiente passando por diversos tipos de mudanças, nós vamos ter que estar planejado para saber quais são essas tendências. Né? E assim,
é onde nós estabelecemos, né, o nosso horizonte temporal da organização para o longo prazo. O que vai acontecer no longo prazo? E sabendo que no planejamento estratégico nós vamos ter que envolver toda a organização e buscar integração de todos os seus recursos para que possamos desenvolver, principalmente, a capacidade de decidir baseado em julgamentos sempre que possível, em função de dados que temos disponíveis. Tá? O que eu quero dizer com isso? Veja só, nós estamos aqui já no final de 2000, já finalizando 2022, quando nós estamos pensando em fazer um planejamento de longo prazo, nós estamos pensando em falando em 2023, 2024, 2025. Então, qual é a tendência que se tem para esse período? As perspectivas que temos aí, agora para os próximos anos, é que vamos ter aí uma melhora na empregabilidade, na renda das pessoas. Então, a inflação deve ter mais controlada. Então, tem muitas coisas, né, que a gente tem como tendência. Porém, como aconteceu o ano ainda nesse ano, né, as questões da incertezas e risco, veja só, quem imaginava que após uma pandemia íamos ter uma guerra Rússia-Ucrânia. São as incertezas que tem no mercado. E aí, nós temos que estar preparados para situações que possam vir a ocorrer. Né? E assim, é que se lida com um ambiente complexo, dinâmico, mutável, imprevisível. Porém, pessoal, nem sempre se tem tempo suficiente para coletar todos os dados e informações possíveis. Né? Se nós estamos pensando em fazer planejamento, nós temos que estar vislumbrando a questão desse ambiente dinâmico, mutável, mas ao mesmo tempo nós também não vamos querer pegar todos os dados possíveis. Sabe por quê? Se formos tentar coletar todos os dados, vai ser praticamente impossível a gente coletar todos os dados. Imagina só, né? Estamos aí, teve problema lá com a Rússia e a Ucrânia, aí agora nós já temos aí vislumbrando uma possibilidade de problema entre lá as Coreias do Norte e do Sul e outras mais. E assim, nós temos que saber que existem as possibilidades, mas aí nós temos que rastrear as nossas ameaças que podem ocorrer e também rastrear também as oportunidades que podem vir a ocorrer. Ô professor, mas se acontecer outro problema, outro tipo de guerra e tudo mais, vai ter também. Nós vamos ter algumas ameaças? Com certeza, mas também nós vamos ter oportunidades no meio, porque o Brasil tem aí um nível de produção, de produtividade muito elevado e tem, no contexto internacional, o Brasil é muito importante, principalmente na produção de alimentos. Professor, mas o senhor está falando lá na Coreia, lá do outro lado do mundo, eu estou aqui em Landry Salles, isso o que tem a ver comigo? Com certeza tem. Sabe por quê? Muitas das vezes, essa circunstância pode ocorrer lá do outro lado do mundo, mas afeta, por exemplo, aí a distribuição e os preços de combustíveis. E aí, pode ser um problema. Né? Mas também nós podemos dizer que, mesmo a gente tendo uma condição de coletar vários dados, nem sempre a empresa tem condição de interpretar e processar todos os dados e informações relativos ao ambiente. Mas aí nós vamos trabalhar o quê? Com aqueles dados que nós temos. Tá? Além disso, nós podemos dizer que a orientação do planejamento estratégico, nós estamos vislumbrando um futuro temporal de longo prazo, 3, 4, 5, 10 anos. Pessoal, é nesse momento, quando a gente fala dessa vislumbração de longo prazo, é o momento que
Se busca saber assim, vamos abrir uma filial, vamos iniciar um negócio. Quando você pensa em iniciar um negócio, abrir uma filial, nós não estamos pensando, por exemplo, abrir uma filial simplesmente para 2, 3 meses. Nós estamos pensando em vislumbrar, ao abrir uma filial, nós estamos pensando aqui, 10, 20 anos ou mais, não é isso? Ninguém vai fazer investimento, reforma, construção, instalações e tudo mais para montar uma filial e logo depois ter que desmontar. É um custo bastante elevado para isso, tá? Mas assim, o gestor precisa, por isso é tratado na cúpula, aqui é necessário ter uma capacidade de julgamento e intuição bem avançado mesmo, tá? E essa é a necessidade de saber dosar e ter um discernimento e intuição para que possa estabelecer bem. É claro, né, esse julgamento fundamentado em decisões, né? Vamos supor o seguinte, olha, você está pensando em fazer aí montar um tipo de negócio. Vamos supor lá, você quer botar participar da rede hoteleira, né? Colocar lá um hotel, uma pensão, alguma coisa assim. O que está vindo aí no futuro? Né? Veja os noticiários que está aí falando que lá na região do litoral, lá tem o Cajueiro, Rei e essas coisas. Então vão lá fazer alguns investimentos. Provavelmente esses investimentos, tá, do governo vai direcionar um fluxo maior de pessoas para a região do litoral para visitar esses polos turísticos. Então, nesse sentido, se pensar em botar um hotel, uma pousada nas proximidades, é um investimento de longo prazo? Mas essa aí com base em dados que tem. E sempre isso é de longo prazo. Tá? Nosso bom dia aí para a Emanuela de Nova Santa Rita. Nosso bom dia aí para a turma de Joaquim Pires. Nosso bom dia aí para a Floresta novamente. Coronel José Dias. Bom dia, Ilha Grande. Bom dia, Joaquim Pires novamente. Landry Salles. Opa, bom dia para Maria Lima da Seduc acompanhando a gente. Nosso bom dia para a turma Seduc 2. Qual é a cidade Seduc 2? Coloca aí para a gente, para conhecer. Nosso bom dia aí para Patrícia, né? Acompanhando pelo YouTube. Josenir também acompanhando pelo YouTube. Bom dia para vocês todos. Mas assim, diante dessas circunstâncias, nós temos algumas dificuldades para a gente possa lidar com o planejamento estratégico. As duas principais nós temos aqui. As duas principais é a dinâmica e complexidade e mutabilidade do meio ambiente e também uma projeção de ações para um futuro incerto. Veja que aqui nós temos praticamente uma definição bastante geral das dificuldades. Veja só, pessoal, mas aí se a gente pensa assim, se é complicado a gente buscar conhecer como é que conhecer o ambiente, imagina o grau de complexidade que tem, né, em vislumbrar um futuro. Obter as informações hoje, para nós, as informações atuais, já não é tão simples. Agora imagine, imaginar isso, botar isso lá no futuro. Né? E assim, é preciso que a gente tenha boa capacidade para lidar com complexidade e o que vem pela frente. Assim, olha, veja só. Não, aqui não. Mas veja só. Nesse sentido, nós precisamos construir cenários a curto, médio e longo prazo. Né? O que é? Nós vamos ver como é que se constrói esses cenários curto e médio prazo. E veja só, quando nós falamos em desenvolver cenário, criar cenários, né, para curto, médio e longo prazo, nós também
precisamos saber que, à medida que nós elaboramos o planejamento, vendo as questões de curto, médio e longo prazo, as coisas podem, o mundo pode, o mercado pode estar se alterando, e aí a necessidade de estar sempre fazendo atualizações desse planejamento, tá? É sempre importante estar fazendo atualizações de acordo com o que está acontecendo, ou seja, retroalimentação para nós e fazer a atualização contínua do nosso planejamento. Bom, aí, aqui nós precisamos agora analisar com mais profundidade as características do nosso planejamento estratégico, né? Pergunto para vocês o seguinte, né? Temos dúvidas até aqui? Temos dúvidas? Vamos lá. Aí, ó, turma de Coronel José Dias, Floresta do Piauí, Ilha Grande. Né? Preciso que vocês coloquem aí se há dúvidas. Se temos dúvidas aí quanto à elaboração do planejamento estratégico. Temos? Não há dúvidas? Então, vamos ver as nossas características aqui do planejamento estratégico. Primeira característica, pessoal, e aqui, ó. Opa, Landry Salles, tudo ok, muito bom. É isso aí, Landry Salles, temos que estar sempre aí conectado e movimentando bem aí, tá certo? O nosso chat para a gente poder sintonizar se a gente pode avançar ou temos que recuperar um pouco os temas. Veja só, as características fundamentais de um planejamento estratégico diz respeito à projeção de longo prazo. Projetar para longo prazo, pessoal, não é coisa simples, não é repetir. Eu vou repetir a inflação. Temos que analisar quais são os fatores que podem comprometer as situações, tanto as ameaças como as oportunidades futuras. Também temos aí como característica do planejamento estratégico, que é a relação da organização com o ambiente. É a fronteira, é a parte do planejamento que faz fronteira com o mercado, com o ambiente. É saber qual é a tendência que se tem para os próximos meses ou próximos anos em relação ao quê? Nós vamos ter reforma tributária? Não sei, né? Dá um projeto de reforma tributária passando lá pelo Congresso Nacional, há anos, se arrastando aí há mais de décadas. Vai acontecer esse ano ou não vai? Como é que vai ficar? Como é que vai estar essa relação de renda das pessoas? Como é que vai estar essa relação de rendas com as pessoas? Porque a renda vai significar que as pessoas vão poder ter capacidade de consumir o nosso produto, ou não, ou o nosso serviço. E também envolve toda a empresa. Vamos ver aqui a Paula Tejando, né? Se as estratégias de instituição para o futuro derem errado na empresa, vamos retornar aqui, que a Paula lembrou uma questão bastante importante, né? Olha aqui. Paula, é o seguinte, olha aqui. Quando você estabelece cenários, você vislumbra, no mínimo, 3 circunstâncias que possam acontecer. Vamos lá. Para os próximos anos. Como é que vai se comportar a inflação no Brasil? Ela vai se manter nesse mesmo patamar? Ela vai aumentar? Ou vai reduzir? Então, nós estabelecemos cenários, no mínimo 3 cenários, um bastante otimista, um cenário
intermediário e um cenário mais pessimista. Né? O que afeta a nossa organização? Né? Qual é a perspectiva que temos? Podemos avançar aqui e deixar aqui de novo. Tá? Quando nós fazemos esse planejamento de longo prazo, nós olhamos aqui 3 cenários. Vamos pegar a canetinha que vai ficar melhor. Né? Vamos pegar a canetinha aqui que vai ficar melhor. Quando nós falamos isso aqui em longo prazo, nós pegamos aqui, fazemos assim, ó, um cenário otimista, um cenário, vamos dizer assim, estável, vamos chamar de estável, e um cenário pessimista. Tá? Então, nós olhamos aqui, ao estabelecer, tá, Paulo, a gente estabelece aí 3 situações, um otimista, um estável, um pessimista. Quando fala de otimista, você diz assim, olha, não, a inflação vai baixar, a renda das pessoas vai melhorar. Então, o nosso plano para, nessa circunstância, vai ser, nós vamos ampliar a produção, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Tá? Já num cenário estável, nós dizemos assim, olha, pessoal, vamos segurar aí, né, desse mesmo patamar, porque a inflação e a renda das pessoas devem continuar nesse mesmo patamar, e a gente já conhece, então não vamos investir, vamos segurar um pouco, porque... E já, num pessimista, nós vamos estar vendo assim, eita, a inflação vai aumentar, a renda das pessoas vai diminuir, então eu tenho que reduzir minha atividade, meu empreendimento, para poder não ficar pesado, não investir de muito. Então não vou comprar muita matéria-prima, não vou produzir muito, até porque o mercado vai retrair, vai ficar mais complicado, e se eu investir muito eu vou ficar endividado, então vamos reduzir um pouco mais. Essa é a ideia, tá, Paula? Mas nós vamos conversar um pouco mais a respeito disso mais à frente, tá bom? Compreendido aí direitinho? Bem? Oh, Jason, bom dia, Jason. Bom dia aí, Rio Grande do Piauí. Bom dia, Nazaré do Piauí. Bom dia, Nova Santa Rita. Bom dia novamente, Joseni. Bom dia, Joaquim Pires. Bom dia, Landry Salles, Ilha Grande, Floresta do Piauí. Tá ficando bonito isso aí, né? E tô vendo a turma do YouTube, né, Paula? Né, Jason, o pessoal já, a Patrícia também, participando bastante pelo YouTube. E quero também as turmas participando pelo IPTV, tá? Colocando aí os entendimentos. Veja só, aqui, quando nós falamos a projeção de longo prazo, nós temos que analisar, olha aqui, ó, bem lá na frente, né? Olha aqui, ó, 2 até 5 anos, ou tem algumas organizações que vê até 15, 20 anos, né? Ô professor, tem gente que faz plano para 20 anos, faz. Pior que faz, a questão faz sim. Professor, mas é muito instável, como é que eu vou pensar em 20 anos? Tem empresa que faz isso? Tem. Imagina só, pessoal. Como é que uma organização do tipo assim, um estaleiro, vamos montar um estaleiro. Bom, pessoal, para montar um navio, por exemplo, um petroleiro, um navio desses de grande porte, ele passa mais de ano fazendo para produzir um navio. Produzir um avião, um Boeing, um 747, um 737, passa mais de ano para fazer. Então, esses planejamentos eles são de longo prazo. Quando vai montar um estaleiro, a necessidade de pensar em longo prazo. Se eu vou passar 3, 4, 5 anos para produzir um navio, um petroleiro, eu tenho que estar planejando 10, 15, 20 anos. Se só 5 vai gastar para montar um petroleiro, então, Paula Trajano aí, bom dia para a turma aí de Ilha Grande, né? Tava faltando, né, Ilha Grande? Bom dia para vocês aí também, né? Uma de Ilha Grande, muito bom estar com vocês, tá?
A outra questão, dentro dessas características, agora, nós temos aqui, que é voltada para as relações entre a organização, o ambiente. E aqui, pessoal, é que entra as questões mais... aqui é que entra as questões aqui. Carece a gente ter um bom entendimento e discernimento para que a gente possa avançar bastante aqui. Nesse momento, dessas relações da organização, é que ocorre um alto nível de incerteza e imprevisibilidade, né? A respeito das condições ou eventos ambientais que não estão no controle do gestor ou do administrador. Aqui é que é complicado, né? E aí, pessoal, é que faz-se necessário, aqui é que se faz necessário tomar decisões baseadas em julgamentos e discernimentos, e não apenas em dadas informações superficiais. É que há a necessidade de ter um grau de aprofundamento, né? E também, como nós estamos fazendo esse grau de julgamento com base em informações, reflexões a respeito de como vai estar, do ponto de vista de incertezas, imprevisibilidade, risco, aqui entra-se um alto grau de subjetividade. E aqui, pessoal, também é onde que alguns empresários, né, alguns planejadores, fazem as suas apostas, né, no futuro. E essa aqui, pessoal, é o grande diferencial de muitas organizações, tá? Quem pensou no passado em fazer investimentos, determinados investimentos, pensou nisso aqui, né? Assume riscos, é claro, riscos calculados, tá? A outra característica, que é o envolvimento da empresa como um todo, é que requer uma visão sistêmica para tanto utilizar como aplicar os recursos da organização. Visão sistêmica, pessoal, nós estamos colocando que ao ter essa visão sistêmica, nós temos que ver que essas relações com o mercado, além de serem arriscadas, ter alto grau de risco, a necessidade de ter reflexões de quais são os aspectos da produção e as suas interrelações com o financeiro, com a contabilidade, com o administrativo, com as vendas. Isso é a visão sistêmica do todo para ter como fazer essa interrelação. E veja só, o planejamento estratégico, não podemos dizer que fazer vários planos táticos, vários planos operacionais, e aí vamos pegar depois, vamos fazer o seguinte, né? O total do plano tático foi tanto, o total do plano operacional foi tanto. Não é isso que se faz. Não é soma de planejamentos, planejamento não é soma de planos táticos e operacionais. Eu vou dizer para vocês, tem empresa que pensa que é isso ainda, né? Mas é importante vocês saberem, né, que os planos estratégicos, na verdade, ele não é soma, mas ele faz, porque a partir dele é que ocorre desdobramentos em planos táticos e operacionais. Esses desdobramentos são importantes porque a razão disso é muito simples, né? Se nós pegarmos apenas as somas e aglutinar, nós não vamos ter uma contribuição para o todo. Mas se nós pegarmos e fazer esses desdobramentos e integrar, aí sim, nós vamos ter contribuição para o sucesso da empresa, e isso vai acabar
ampliando e multiplicando os esforços da organização. É o que nós chamamos, né, de sinergia entre os planos táticos e operacionais. Veja só, no planejamento estratégico, pessoal, nós temos aí um conjunto de decisões, né? Um conjunto de decisões que são tomadas de forma sistemática e envolve ações de toda a organização. Veja só, nós estamos falando que o planejamento estratégico envolve um longo prazo, ou seja, um tempo maior, mais abrangente. Mas é importante a gente também saber que há necessidade de discussão e formulação de níveis hierárquicos mais elevados da organização para a tomada de decisão. Porque, pessoal, é aqui que a organização traça qual é o seu caminho a seguir. Tá? Normalmente, pessoal, essas decisões são no nível de conselho de administração ou sócios, diretores, presidentes da organização. Em outras palavras, se nós temos um negócio pequeno, é a banca lá do meu pai lá no mercado, é ele que toma a decisão, tá certo? Veja só, as decisões estratégicas também, ela não deixa de ser contínua. Então, é um processo contínuo de tomada de decisões estratégicas. E não é feito uma coisa assim, eu tomo uma decisão hoje e está tomada por resto. Não! A coisa acontece e vai sendo dinâmico, vai tomando decisões a cada momento, né? E outra questão também, que muitas pessoas pensam que o planejamento estratégico é tomar decisões lá do futuro. Não é isso, né? Nós não vamos antecipar as decisões a serem tomadas no futuro, mas sim nós vamos considerar quais são as implicações no futuro e as consequências das decisões que tomamos hoje, tá? Então, reforçando para vocês aqui, ó, no planejamento estratégico, não se preocupa em tomar decisões antecipadas, né, a serem tomadas no futuro. Mas sim, nós vamos considerar quais são as implicações futuras e as consequências das decisões que são tomadas no presente. Ô, professor, não estou entendendo esse negócio não. É no futuro, no presente, como é que é esse negócio? Veja só. Vamos supor o seguinte, queridos alunos e queridos professores, né? Aí Paula tajando, é isso mesmo? Tejando, né? Paula tejando. Temos aí a Patrícia também, a Manuela, e temos aí as nossas turmas de Floresta, Ilha Grande, Joaquim Pires, não é isso? Quando nós falamos aqui em considerar as implicações futuras, vocês fizeram isso, né? Não fizeram? Quando optaram por fazer o curso técnico em finanças, vocês consideraram que no futuro teremos consequências, né? Implicações e consequências dessa tomada de decisão, não foi? Foi, professor, porque eu pensei assim, né? Se eu fizesse só ensino médio, aí no futuro ia ser mais complicado para mim poder arranjar emprego, porque aí eu não teria nenhuma profissão, nenhuma qualificação profissional. Por isso eu decidi fazer. E vocês perceberam também que outros colegas de vocês optaram por outros cursos técnicos, não optaram? Vocês optaram por curso de finanças, teve outros que optaram por curso de secretariado. Então, fizeram uma análise deles e viram quais são as implicações futuras e assim tomaram decisões. Nas organizações também. Vamos supor que agora vocês estejam pensando, né? Junta aí, vamos dizer assim, o papai está querendo aí, meu tio, meu irmão está querendo montar uma banca lá no mercado. E aí, pessoal, vocês vão tomar decisões no presente com implicações futuras. Qual é a decisão do presente?
Olha, se vocês forem montar, por exemplo, uma banca de frutas e verduras, vocês vão ter o quê? Fazer investimentos para montar uma banca de frutas e verduras. Mas se vocês decidirem montar uma padaria, ou se decidirem montar o quê? Um açougue, para vender carnes, são implicações no futuro que vocês vão ter. E agora imagine só, dependendo do tipo de organização, qual é o grau que nós temos aí de dificuldade para fazer uma alteração no planejamento futuro. Ô professor, como é que é isso? Imagine só que você vai montar uma indústria de base, dessa indústria mais pesada e que requer investimentos bem maiores, né? Bem maiores mesmo, e que depois para tirar mudar essa empresa de local é muito complicado, né? Imagine que você tenha que fazer aquisição de equipamentos pesados, caldeiras e tudo mais, montar. Imagine isso. Depois tem que mudar equipamentos que tem que ser uma preparação muito forte de subsolo, e aí instalação da máquina das caldeiras e tudo mais. É bem complicado, né? Bastante complicado mesmo, né? Mas vamos fazer o seguinte, pessoal, né? Agora nós vamos começar a ver as nossas convergências, mas nós vamos começar a falar das convergências com vocês, no próximo bloco, porque já estamos no limite desse tempo, tá? Um abraço e até daqui a pouquinho.